namorada dele falou, Otávio, tu viu as páginas amarelas da Veja essa semana? Aí eu falei, não, já li e já comentei em todas as salas. Só que eu só dou aula aqui na sexta-feira, né? Então hoje é o dia de eu comentar contigo. Cara, tu imagina como eu fiquei com a alma lavada depois de ler aquelas páginas amarelas da Veja. Porque tu sabe, né, cara? Eu fiz engenharia mecânica até a 8ª fase, agora eu sou estudante de física, então eu não tenho nem canudo. Eu só tô aqui dando aula pra vocês porque o país é corrupto. Se o país fosse decente, eu não estaria aqui. Apesar de eu já ter trabalhado com amigos doutores em educação que não consigo dar aula. Já teve escritor de livro famoso do Brasil todo aqui no Energia Barreiros e não consigo dar aula. Né? Então é esquisito, né? O cara é doutor, escritor de livro, chega na hora do vamos ver e não consegue. Então cada um na sua, né, cara? Eu, por isso, quero ser doutor em educação para um dia poder, se alguém falar mal, né? Olha, aqui eu tenho minha documentação, cara. Aqui. Aí o cara, depois de 10 anos dando aula e estudando, que eu tô desde, né, tenho 31 anos, então desde os 8 na sala de aula, eu nunca saí, ou como professor ou como aluno, o cara aprende alguma coisa, né? O cara vê o que funciona, o que não funciona. E aí, fazendo física, o cara aprende algumas matérias de didática, tal, que mostra o que funciona, o que não funciona. E eu sempre digo para vocês, né, quando eu leio a apostila aqui para vocês, é uma perda de tempo absurda. A aula expositiva é uma merda. A aula legal é aquela aula de tirar dúvida, de fazer exercício, é a aula que vai além. E até comentei com vocês que em algumas vezes na minha vida eu tentei dar aula moderna, mas não dá, que o cara que vem cru, o cara que veio sem ler a apostila, ele fica que nem uma pandorga perdida na aula. Então, não é o Otávio que está dizendo, é um educador com 30 anos de experiência de Harvard. Nas páginas amarelas da Veja, ele deixa muito claro, ele é mais delicado que eu, mas ele deixa muito claro. Aula expositiva, como o professor gosta de fazer, como o aluno quer, como a instituição espera, não funciona. Não adianta a aula expositiva não funciona. O cara deixa claro que isso que eu vou fazer hoje com vocês, ler a apostila, não ajuda a aprender. Não é o babaca do Otávio que está dizendo, é um cara foda, com 3 décadas de experiência em Harvard, uma das grandes universidades do mundo. E ele diz mais, o cérebro é como um músculo. Ele fala exatamente o que eu falo, cara, eu fiquei tão feliz. O cérebro é um músculo e tu pode bombar ele o quanto tu quiser. Mas não é assistindo a aulinha de leitura de apostila, porra! É indo além, é tirar uma dúvida depois dos teus estudos, depois da bunda na cadeira. Então eu faço a proposta. Se vocês quiserem fazer um pacto entre vocês e começarem a ler a apostila de verdade antes da minha aula, eu paro de ler a apostila e rasgar o tempo e o dinheiro do pai de vocês. Começo a dar aula foda do século XXI. O cara chega tirando dúvida e fazendo exercício. A aula toda. Serão 3 aulas por semana de tirar dúvida e fazer exercício. Eu tenho até pena da concorrência. Porque no resto todo não existe isso. No resto todo é aulinha expositiva idiota. Agora vamos fazer 2 ou 3 exercícios. Mas ninguém aprende, óbvio. Porque era para ter ficado fazendo exercício o tempo inteiro. Porque ler tu lê em casa, caramba. Então cabe a vocês, durante a semana que vem, se combinar. Eu vou dar a dica de leitura que eu preciso. E se nós chegarmos e vermos que 90% da turma leu, eu chego dando a aula moderna. Caso contrário, a gente volta para a aula meia boca, a aula do século passado. Certo? Que é essa aula em que eu leio a apostila. Que não funciona, pai. Que é rasgar o teu dinheiro e estragar o tempo do teu filho. Hã? É o método Otávio que está falando? Não! É um cara muito foda em educação. Não acredita? Leia as páginas amarelas da Veja. Beleza, galerinha? Estou com a alma lavada. Galerinha, olha só. Fala, meu. Yeah! Esse espelho é o quê? O quê? É? Deixa eu ver. Olhei assim, tá cavadinho, ou é côncavo. Então esse que está virado para a mesma posição... É. Ó, mesma posição. Por que um é côncavo e o outro é convexo? O risquinho. É a parte refletora que importa. É olhando para a parte refletora. Foi mal, cara, escapou. A próxima tu vaza, beleza? Próxima dormida vaza. Não posso ver o teu filho dormindo na minha aula. Pai, não posso. Certo? Eu mando ele pra casa, beleza? E a culpa é tua. Deverias ter botado o guri pra dormir às 10. É óbvio. Culpado o senhor. Então olha só. Ah, verdadinho. Então, ó, e aí? Espelho o quê? Côncavo. Côncavo. Côncavo virado pra um lado.
parte externa da esfera, convexo é. Se a parte espelhada é a parte interna, côncavo é o espelho. E se o espelho for espelhado dos dois lados? É os dois, depende de onde tu olha. Depende de onde tu olha. Pode olhando assim, olhando assado, muito simples. Nome? Quase. Eixo, prim, não tem problema. Vale a participação. Aqui. Oh, yeah. Essa distânciazinha. Distância focal. E essa? Distância focal também peguei. E essa distância toda? Aí sim, qual é a relação entre o raio de curvatura e a distância focal? 2F, ou se tu preferir. Lembra disso? Essa fórmula não será fornecida provavelmente porque ela é muito boba. Para que a gente possa fazer isso aqui que é novo, ó, só essa parte que é nova na aula, eu preciso de raios principais ou raios característicos. Chega paralelo, sai pelo foco. Ó, estão respondendo já. Sai pelo foco, volta paralelo. Então se chega pelo foco, sai paralelo. Um comentário que é raro da gente fazer no ensino médio é sobre o eixo secundário, porque se existe o eixo principal, né, deve ter um outro eixo, se não era só eixo. O eixo secundário, galera, que a gente faz geralmente é fazendo o papel de reta normal, por isso que o eixo secundário sempre passa pelo centro. Aí tu consegue ver que o ângulo é igual ao ângulo de... Esse eixo secundário ele só é útil quando o cara vai fazer desenho de espelho esférico e não está usando os raios característicos. Aí para ele poder medir com o transferidor o ângulo de incidência, ele usa o eixo secundário. Só isso. Mas é muito raro. Eu faço esse comentário só para se numa questão brotar um eixo secundário, tu não ficar nervoso. Certo? Então quer dizer que o C seria também uma bissetriz, digamos assim? Naquele momento, a reta que passa pelo ponto onde o raio bateu e atinge o C faz o papel da bissetriz daquele ângulo total ali entre o raio incidente e o raio refletido. É isso aí. Galerinha, o raio que atinge o vértice, isso, é o mesmo ângulo e por isso que a gente usa esse macete geométrico para desenhar ele. Outro raio importante, o que atinge o espelho passando pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. É isso aí, galerinha. Observa que se tu lembra da segunda lei da reflexão, né, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, te ajuda a entender esses raios aí. Show de bola. Deixa eu tirar a tua mochila ali, meu amor. Eu preciso ver se estão escrevendo ou se está olhando o celular. Obrigado. A próxima tu vai também, tá? Porque tá com o celular. Beleza, tranquilo. Beleza. Não vou deixar teu filho rasgar teu dinheiro, pai. Não vou, cara. Vou respeitar o teu dinheiro, pai. Seco pra pegar um cara com celular. Então vamos lá. Chega paralelo. Sai pelo foco. Ô, vida boa. Chega pelo foco. A reversibilidade dos raios de luz. Observa que o espelho convexo tem que fazer sempre prolongamento, é mais perigoso ele. O raio que atinge o vértice, mesmo ângulo, show de bola, gostosinho, nem precisou de prolongamento. O raio que chega passando pelo centro de curvatura, volta pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Beleza. Eu só vou começar a usar agora 2 desses 4 raios, mas eu recomendo que tu mantenha na mente os 4, para que ele não te pegue, né, num somatóriozinho aí maligno. Vamos que vamos. Professor, Pois não. Pode falar. se num exercício, sei lá, numa questão da UFSC, ele te dá um raio e te fornece assim, como eles são daí, mas vai ser não sendo esse daí, vai ser um raio secundário, sei lá. Pois então, se na UFSC o cara pegasse e fizesse assim, ó, só poderia ser uma questão discursiva, tá? Ele só pode trabalhar raios não característicos em questão discursiva, porque na questão não discursiva, tu não vai ter como mostrar para ele o raciocínio, certo? Claro, poderia ter um item assim, ó. Se um raio chega com um ângulo qualquer em um espelho esférico, teríamos que usar o eixo secundário como reta normal para detectar a reflexão. Só que assim, cara, seria absurdo isso acontecer. O mais provável, ainda assim pouco provável, seria o cara te dar um espelho, uma questão discursiva, fazer o eixo principal, fazer os elementos para ti, e em vez de ele fazer o raio paralelo, ou o raio chegando pelo foco, ele faz um raio idiota qualquer, ó, que não chega nem pelo foco, nem pelo centro de curvatura, nem paralelo.
E aí? Essa é a pergunta. Aí, nesse caso, tu terias que fazer o eixo secundário passando pelo centro de curvatura, porque ele faz o papel de reta normal, saber que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e aí tu conseguiria fazer o raio refletido, mesmo sem ter ele decorado na mente. Beleza? É para isso que funciona o eixo secundário, para ele fazer o papel de reta normal e eu poder aplicar a segunda lei da reflexão. Observa também, cara, como a UFSC não exige transferidor, não exige régua, esse desenho não poderia ser cobrado com grande precisão, só aproximadamente. Por isso que é mais comum aparecer eixo secundário em questões não aqui do sul, mais para o norte, e questões às vezes que nem são discursivas, né? A ABCDE, eu vi um esses dias no material positivo, que falava em eixo principal, só que a questão estava toda torta, nem o eixo principal era colocado direito. Então tu vê, né, a galera é tão pouco acostumada a trabalhar com o eixo secundário, que, falei errado, né, eixo secundário, que acaba se confundindo nas questões, certo? Isso, foi perfeito, a pergunta foi perfeita para reforçar o que eu tinha falado do eixo secundário, obrigado. Eu usei isso, eu usei o eixo secundário só para exemplificar rapidamente ontem também. Quando eu estava lendo a apostila, eu fiquei assim, ó, eu li umas vezes, eu não consegui entender, eu ainda me confundo com raio refletivo e refração. Pois então, olha só, vou fazer um exemplo bem rápido só para tu entender o que eu estou falando. Semana passada eu fiz uma experiência lá na UFSC, no laboratório 4 de física, que a gente pega um semicilindro de plástico, de acrílico, e faz um raio de luz penetrar nele com um certo ângulo. Tem a retinha normal lá no aparelho para a gente poder medir. A gente pode medir esse ângulo de incidência. Como está tudo escuro no laboratório, a gente consegue enxergar o raio chegando, o raio reflete, porque bate e volta, é isso que é refletir, né? Bate e volta, e tem um raio que penetra no cilindro, cara. Esse raio é refratado. Refratado é quando sai de um tipo de material e penetra em outro. Então, raio incidente, raio refletido e aquele ali, raio refratado. Certo? Show de bola. Ô, galerinha, momento novo agora, hein? Olha só quantos espelhos côncavos eu desenhei na frente de vocês. Côncavo. 5 côncavos e quantos convexos? 1. Por que eu desenhei 5 espelhos côncavos? Porque o objeto diante de um espelho côncavo, ele pode assumir 5 posições. Ou ele está atrás do... Ou ele está bem no... Ou ele fica entre... Ele pode estar bem no... Isso aqui vai dar merda. E aqui... Show de bola. Quando meu professor fazia esses desenhos para mim, lá em 99, no Decisão, eu olhava isso e pensava, até parece que isso aí tem a ver com a realidade. Isso é um desenho idiota para pegar pato, eu pensava. Eu treinei, eu demorei 1 mês para conseguir começar a fazer os desenhos de punho próprio, sem régua e sem cola, porque eu me achava o cara no terceirão, né? No segundo ano eu não tinha gabaritado só em 2 provas do ano, né? Então, porra, tirei 10 em tudo, eu sou foda, eu sou gênio, pensava, né? Aí, aula do terceirão, o cara deu essa aulinha, tudo bem. Cheguei em casa, final de tarde, eu vou fazer aquilo ali de cabeça. Fiz os desenhos, olhei da apostila, tudo errado. Falei, que merda. Apaguei, corrigi meus erros, esperei 1 semana. 1 semana depois eu peguei uma folha em branco, o lápis, vou fazer de cabeça. Peguei a apostila para comparar, tinha coisa errada. Já fiquei puto, que merda. Onde é que eu errei? Ô, cavalo, burro. Eu sempre me xinguei um pouco assim, sabe? Vamos, animal. Aí, corrigi meus erros. 3ª semana. Agora eu vou detonar. De cabeça. Já foi a 3ª. Pode ser segunda também, não tem problema. Dane-se, semana. Aí, eu ainda errei uma vez um dos desenhos. Esse desenho aqui, ó. Desenho satânico esse aqui, ó. Errei. E aí fiquei magoado. E depois de 1 mês tentando, eu dominei o assunto. Assim, se alguém me parasse na rua, os espelhos, vem cá, traz pra cá, eu conseguia fazer pro cara. Mesmo sob pressão, eu fiquei bom para fazer aquilo ali. Eu tô te recomendando, e tu vê, eu era um cara que tinha facilidade, que tirava só 10 no ano anterior. Eu tive que gastar 1 mês para dominar os desenhos, mas eu não estudava todo dia. Eu tentava 1 vez por semana, para dar tempo do meu cérebro fazer sinapse. É assim que o cérebro funciona. O cérebro não é imediato. Tem coisas que tu só vai aprender depois de estar estudando meses. E não quer dizer que tu vai estar estudando todo dia, é que tu precisa dormir para aprender. 8 horas, pai, no mínimo, certo? Para dormir,
durante o sono, o teu cérebro se organiza, cara. Tem pesquisa muito clara sobre isso, inclusive em escola pública do Brasil. Te contei dessa pesquisa? Não contei pra vocês? Pegaram uma galerinha de escola pública. Olha, essa galera depois do recreio vai tirar um cochilo de 1 hora. As outras turmas não vai dormir depois do recreio, vai ter aula normal. E deram as aulas normais para todas as turmas. E depois foram comparar a aprendizagem da galera que dormia depois do recreio com a galera que não dormia depois do recreio. A galera que dormia depois do recreio cagou na cabeça da galera que não dormia. Só confirmando que dormir depois de estudar é muito importante. Então, estudou pra caralho na sexta-feira e dorme 2 horas por causa da balada, a sexta-feira tu perdeu, meu querido. A sexta-feira não vai ficar na tua cabeça. Tu vê que loucura, né? É fisiológico, tem a ver com o teu cérebro. Beleza? Fica a dica. Ó, vamos fazer. O raio que chega paralelo sai pelo foco. Cara, tu vai ter que treinar pro raio ficar bom. Eu sou descoordenado, mas o giz ajuda. O giz ele desliza menos que a caneta e o lápis. Então tu vai ter que treinar de punho próprio sem régua, porque há uns que não deixam usar régua. O raio que atinge o vértice, mesmo ângulo. Aí dá uma olhada, ó. Olha onde é que os raios se encontraram. Quase, um pouquinho atrás do centro de curvatura. Mas observa o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Maior, menor ou igual? Menor, direita ou invertida? Invertida, real ou virtual? Real porque não tem prolongamento, né? Luz de verdade, real. Ela é tão real que se tu botar um pedaço de papel aqui, a imagem aparece estampada no papel, que nem na tela do cinema. Tu bota o papelzinho aqui, tu vê o objetinho ali, ó. Na verdade não é o objeto, né? É a imagem. Tá, tem vídeo que vem na internet, que a gente pega metade do cilindro, transferiado pro centro, pega a outra metade, e um buraco assim, e bota no objeto no meio. A imagem fica... Holográfica. Sim. Isso, legal. Isso tem no Museu da PUC, para quem vai visitar o Museu da PUC, né? Lá tem isso, é bem legal. Isso é holografia, tem a ver com holografia. Não sei se eu comentei com vocês, né? Mas tem na Inglaterra, lá tem um espetáculo de teatro, contei pra vocês, né? Que os caras misturam bailarinas com imagens holográficas e o público a poucos metros não consegue distinguir quem que é holográfico, quem que é bailarina de verdade. Imagina as nossas futuras TVs, os nossos futuros videogames, vai ficar foda. É isso mesmo, é real, não é mentira. Porque tem experiência na internet que tu vê, né, cara, que não dá pra acreditar. Mas algumas são absolutamente reais mesmo. Essa aí é uma delas. Parabéns pela colocação. Raio que chega paralelo, sai pelo foco. O raio que atinge o vértice. Olha só, pode pegar o lápis nessa hora e medir aqui, ó. Então eu vou ter que fazer o raio passar bem por aquele pontinho para obedecer a lei da reflexão. Galera, concorda que o raio que chega pelo eixo principal volta no eixo principal? Por isso que o pé da imagem vai estar sempre no eixo principal. Essa luz saiu da cabeça do objeto, portanto vai formar a cabeça da imagem. Como a imagem é inteiriça que nem o objeto, eu consigo desenhar ela, ó. Imagem, características, por favor. Mesmo tamanho, eu não vou colocar igual para tu não achar que elas são idênticas, né? Mesmo tamanho, real, concordam? Real porque é feita de luz, invertida. O que aconteceu quando eu aproximei o objeto do espelho? O que aconteceu com a imagem? Aproximou ou afastou do espelho? Afastou. Deixa eu ver. Afastou, com certeza afastou. Diminuiu ou aumentou? Aumentou, ela era menor, agora ela ficou igual, né? Intuitivamente, o que tu acha que vai acontecer se eu aproximar ainda mais o objeto? Ela vai afastar ainda mais e vai aumentar ainda mais. Vamos ver se é verdade. O raio que chega paralelo. Olha como é simples, cara. Algumas tardes tentando fazer isso, tu vai conseguir. É 10 minutos a tentativa. 10 minutos, depois só na outra semana tu vai tentar de novo. Não precisa ficar fazendo todo dia. Dá tempo pro teu cérebro se organizar. Ali. Professora, aquilo ali não é de prolongamento? Qual? Esse ali debaixo do foco, porque eu sempre fazia até o foco ano passado. Não, na verdade, ó, se um raio de luz chegou até aqui, por que ele pararia no foco, né? A luz, às vezes, ela vem de galáxias distantes, 12 bilhões de anos distantes da Terra, e vem vindo e bate no telescópio da Terra, né? Aliás, eu vou fazer um comentário sobre o telescópio interessante. Olha só, essa é a imagem. O prolongamento tem que ser pontilhado e vai ser atrás do espelho, onde a luz não vai, certo? Características da imagem.
nitidamente maior, Invertida. invertida e real. Real, pois não. Mas é sempre real. Aí que tá, já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Galerinha, aqui ó, galerinha com uma bagagem boa do ano anterior, hein? Parabéns. Isso aqui, galerinha, é um bom caso para espelho de aumento? Para tu usar no teu dia a dia? Não. No teu dia a dia não. Quem é que quer se ver de cabeça para baixo? Né? Concorda? Fazer um penteado, peraí. Como é que vai ser de cabeça para baixo? Não dá? Até espremer uma espinha vai ser desagradável. Certo? Então não é legal. Mas em telescópio serve, né? Porque o fato da estrela que eu estou observando ficar de cabeça para baixo não vai mudar nada, ela é uma esferinha, né? Então não vai mudar nada. Só para ter uma noção, uma vez eu estava vendo um programa na TV Cultura e falava sobre o maior telescópio do mundo na época. Hoje já tem outros que humilham aquele. E dizia que o telescópio maior da época tinha um espelho de 8 metros de diâmetro, um espelho único, aproximadamente esférico, côncavo, com 8 metros de diâmetro. Sabe como é que é feito espelho, né? Espelho é vidro, pintado vidro é feito de areia derretida, né? Então tem que esquentar o espelho para fabricar ele, né? E depois ele vai ter que esfriar. Só que um espelho de 8 metros de diâmetro, se tu esfria muito rápido, ele trinca. Esse espelho ele ficou 6 meses sendo resfriado depois de sair do forno. Menos de 1 grau por dia. Depois que ele ficou pronto, ele ainda não estava com a precisão que os engenheiros queriam para fazer o maior telescópio do mundo. Eles ficaram polindo o espelho durante 4 anos. Porra, é uma boa expressão. 4 anos polindo o espelho para ele ficar tão preciso quanto eles gostariam. Instala, vamos lá, instala o espelho. Como o espelho era muito grande, ele se curvou um pouquinho, perdendo a precisão. O Japinha é responsável pelo projeto pensou, não, peraí. Vamos botar um sensor que detecta quantos milímetros o espelho saiu do lugar dele e vamos botar um atuador pneumático para empurrar para o lugar certo. Foi assim que a gente conseguiu imagens das galáxias mais distantes, até aquela época, do planeta Terra. Cerca de 12 bilhões de anos-luz da Terra. Ou seja, a luz da galáxia capturada, né? Ela ficou 12 bilhões de anos vagando pelo vácuo do espaço até ser refletida no espelho do telescópio. Bizarro, hein? É bizarro. Como um espelho idiotinha como esse pode ajudar a entender o universo, a origem do universo. Se eu quisesse fazer a reta do C, como é que eu ia fazer? Se tu quisesse fazer a reta do C, primeiro terias que prolongar um pouco mais teu espelho. E aí tu tiraria um raio que sai do objeto, bate em cheio, volta pelo centro de curvatura e ia passar no mesmo ponto. Não ia mudar a imagem, olha que legal. Tu pode usar o raio que tu quiser, certo? Eu me viciei em usar o que chega paralelo, o que chega no vértice, mesmo ângulo. Eu me viciei nesses dois, mas tem colega meu que gosta de usar esse que chega pelo centro de curvatura. Ele tira essa retinha aqui, faz essa retinha até lá, bate, volta e ela passa exatamente no mesmo ponto. Sim. Né? Ele pode chegar paralelo por baixo, paralelo por cima. Não importa. Aqui, galerinha, ó, é aquela questão que eu mais errava quando eu fui estudar isso aí. Por que eu errava? Justamente porque os raios desenhados, eles têm que emergir do espelho paralelos. Se tu dá um pulo no meio da solução, se tu erra por 1 milímetro, o desenho não vai ficar fidedigno. Presta atenção. O raio que chega sai pelo foco. O raio que atinge mesmo ângulo. Vou tentar fazer o mesmo ângulo. Se eu fosse fazer esse aqui, ó, os raios não parecem estar se aproximando? Que bom. Mas daqui eu vejo que essa distância é um pouco maior do que essa. Ó. Se eu continuasse bastante, eles iam se encostar. O certo é os raios emergirem perfeitamente paralelos, de tal forma que eles nunca vão se encontrar, jamais. Mesmo que eu fizesse um prolongamento e adiantar alguma coisa? Não. Por isso que não dá para dar característica de maior, menor, invertida. A gente chama de imagem imprópria. Outra forma de falar dela é dizer que ela forma-se no infinito. Não, mas não é só uma vez no infinito. Mas teria uma imagem? Não, mas não, vai ser paralelo. Sim, eu quero dizer o seguinte, ó. Se esses raios paralelos forem bem próximos, a ponto de entrar na pupila de alguém, se esse alguém estivesse a anos-luz de distância, e se essa luz pudesse chegar no olho, não fosse bloqueada por alguma coisa, a pessoa conseguiria ver alguma coisa.
Na prática, quando eu vou fazer isso, tu não vai ver nada, vai ver um borrão. Eu já vou te mostrar como é que tu vai testar hoje isso na tua casa, tá? Na tua casa tu pode fazer esses testes todos hoje. A colher não seria o ideal, mas eu já vou dar a dica. Então, imagem própria, eu diria que esse aqui é o desenho mais perigoso. Tu tem que estar esperando este fato ocorrer, senão o teu desenho, a imprecisão do desenho vai te enganar. Última possibilidade para espelho côncavo, o raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice não tem mais direito de esquecer isso, meu querido. O que está acontecendo com os raios refletidos? Nitidamente divergindo, se afastando. Aí sim eu faço prolongamento, onde os prolongamentos se encontram, forma a características da imagem. Nitidamente maior. Pela primeira vez virtual, porque é feita de prolongamento, tudo bem? E direita. Esse é o espelho de aumento que todos vocês têm em casa. Eu digo todos porque é uma coisa comum hoje, né? Nos lares tem alguém com espelho de aumento, certo? Se não tiver, tu pede para um amigo o espelho de aumento. Geralmente a gente tem na bolsa já um. Cara, se algum de vocês usou um espelho de aumento para ver a pele, quando eu vi a primeira vez a minha pele de espelho de aumento, eu choquei. Eu fiquei chocado, os cravos que compunham o meu nariz, meus poros dilatados, eu fiquei apavorado. Eu achava que a minha pele era boa, até eu conhecer espelho de aumento. Então, meu Deus, que horror! Se tu tá ali olhando no espelho de aumento, cara, tu tem que te afastar. Na hora que tu te afastar um pouquinho, o que vai acontecer? Vai borrar, vai ficar um borrão que não dá para enxergar nada. Quer dizer que nessa hora a tua cara tá bem no foco. Se não borrar, chama um padre, porque é um efeito paranormal e vai se revolucionar o mundo. Aí, ó, afasta mais um pouco, o que tens que enxergar? Invertida de cabeça para baixo, portanto, né? E grande. E grande, se não ficar grande, chama o padre. Afasta mais um pouco. Vai começar a diminuir. E em algum momento vai ficar do mesmo tamanho. Quando ficar do mesmo tamanho é que teu rosto está bem no centro de curvatura. E afasta mais um pouco, tu fica menorzinho e de cabeça para baixo. Essa parte é difícil porque tem que deixar o espelho ali e tem que ficar assim, sabe? Te procurando ali. Aí tô ali pequenininho de cabeça para baixo. Cara, eu te confessei já. Quando meu professor fez isso aí para mim em 99, eu pensei, isso aí é pega-pato. Isso aí não tem nada a ver com a verdade, com a realidade da natureza. Anos depois, aconteceu um fenômeno. Eu estava olhando o Harley, minha bíblia da física lá. Tinha um desenho idiota que eu mesmo já tinha feito várias vezes. E não sei porque naquele dia meus neurônios se esticaram, conectaram um ao outro. E eu, putz, é verdade. Esse desenho é a mais pura verdade. Eu estou fazendo a reflexão só de dois raios, eles são infinitos. Mas esses dois raios estão sendo desenhados realisticamente. É por isso que esses desenhos idiotas representam a verdade que acontece no teu espelho de aumento. Faz o teste, seria uma forma muito legal de estudar hoje. Pegar um espelho e tentar verificar tudo isso que ocorreu aqui, certo? No espelho, na prática. Fica a dica, qualquer espelho de aumento é um espelho côncavo. E se tu estás usando ele como de aumento, é porque a tua cara está entre o vértice e o foco. Parta dessa situação e investigue todas as outras, certo? Eu paro de dar aula se tu me apresentar um espelho côncavo que não apresente essas características, certo? E agora eu pergunto, por que o espelho convexo só tem um desenho idiota e não 5? Porque se ele é assim, não vai ter imagem dentro do espelho. Se ele é assim, aqui para dentro, o objeto não pode ficar aqui, ou aqui, ou aqui. O objeto só pode ficar na frente do espelho. Então não tem várias posições relativas. Por isso que só vai ter uma característica de imagem. O raio que chega. Paralelo. Aí, ó, como o raio não pode penetrar no espelho, ele reflete, né? Tu faz o prolongamento para fazer a reflexão adequada. O raio que atinge o vértice é refletido com o mesmo ângulo. O que está acontecendo com os raios refletidos? Então eu faço onde os prolongamentos se encontrarem é que vai estar a cabecinha da imagem, características da imagem. Menor, virtual, parabéns. E direita. Por isso que a galera por aí decora VMed. Não me adianta tu decorar VMed e não saber o que é o V, o que é o ME, o que é o D. Eu já vi aluno escrever VMed e dizer que a imagem é virtual, média e direita. Não é nem grande nem pequena, é média. Porra, não serve, cara, tá?
Então eu nem gosto mais de escrever VMED. Eu prefiro que tu lembre que é virtual, menor e direito. Tomara que não caia espelho convexo, né? Porque se cair espelho convexo, todo mundo vai acertar. E tu tens que esperar que caia um pouquinho mais apimentado, que tu tenha uma educação um pouquinho acima da média. Então isso te favorece. Tomara que caia espelho côncavo. Aí tu faz o rabiscozinho no dia da prova do vestibular, mata a característica da imagem sem sofrimento. Tu imagina ter que decorar tudo isso. Todas as características de cada situação. Né? Não é legal. Eu não entendi ali. Como é que tu conseguiu tirar aquelas informações se a imagem nunca vai se formar, ela vai estar... Eu comparei, vi que era maior. Vi que era feita de prolongamento, por isso virtual. Vi que ela estava com a setinha para cima, assim como objeto, por isso direito. Certo? Olha só. O ideal, tá? O ideal para vocês é que depois dessa aula tu te desse um tempinho para digerir a aula, teu cérebro fazer sinapses. É assim que a gente fica inteligente, sabia? O cérebro faz conexão neurônio com neurônio, e é por isso que é um músculo que vai bombando. Quando tu tenta fazer um exercício sem dar tempo do teu cérebro se preparar, eu fiz uma comparação ontem na aula de assistência, que é exatamente o que acontece. É equivalente a ir para academia, tá levantando 20 quilos no supino. Aí tu chega no dia e fala, amigo, bota 200 que hoje eu vou levantar 200. Tu não vai levantar 200. Tu vai te machucar, tu vai te magoar e não vai adiantar merda nenhuma. Por isso eu digo, dê tempo ao tempo, certo? A título de exemplo, eu vou fazer uma aqui, ó, página 40, exercício 26 da UDESC. Como é que é? Pode, com a vontade. Ó, volume 2, página 40, exercício 26, a título de exemplo daquilo que eu acabei de fazer. A figura seguinte mostra esquematicamente a construção da imagem de um objeto a partir dos raios principais, na presença de um espelho côncavo. Ele coloca aqui, ó, um ponto D, ele coloca aqui um ponto E, bota o objeto, ó, atrás do ponto E e tira alguns raios. Um raio é assim, ó, chega paralelo, sai pelo ponto D. Logo eu concluo que o ponto D é o claro. Outro raio atinge o vértice e é refletido com o mesmo ângulo. Mesmo ângulo. Ali está. Um outro raio chegaria pelo centro de curvatura e passaria no mesmo ponto onde os outros raios se encontram. E ali está a imagem. Eu não fiz a vela, porque pelo amor de Deus, né? Não dá. Sendo V o ponto de origem do sistema, V é o ponto de origem do sistema de coordenadas cartesianas, misturou matemática, ó. A abscissa da imagem, a ordenada da imagem, a abscissa focal e a abscissa do centro de curvatura. Abscissa, alguém lembra? É o eixo. Meu professor, o Rude, falecido Rude, o professor que me fazia parecer uma pessoa normal. Te juro, perto do Rude eu era um cara normal. O Rude, ele chegou e falou assim, ó, abscissas. Eu nunca mais esqueci que a abscissa era o eixo X. Abscissas. A abscissa do centro de curvatura do espelho são representadas na figura, respectivamente, pelos segmentos. Então, peraí. Ele pergunta primeiro, a abscissa da imagem. Ele disse que a imagem está num ponto C aqui, ó. Certo? Está no ponto C. Mas a abscissa seria o tamanho daqui até aqui, né? Não. Então o ponto C não está aqui, a postura está errada. O ponto C deveria estar aqui, né? Certo? E aí deveria ser do V até o C. Né? A abscissa é esse tamanho daqui até aqui. Então seria do V até o C, mas o ponto da apostila está marcado como se fosse na cabeça da imagem. É um erro. Depois, a ordenada da imagem. A ordenada é o eixo Y. Aí é que está,
Depois, abscissa focal. O que é a abscissa focal? É do V até o D, né? V até o D. Depois, a abscissa do centro de curvatura. É do V até o E. É do V até o E. Será que mesmo tendo erro na apostila dá para achar o gabarito? Deixa eu ver. VE ou EV é A ou B? É A ou B? É a B. É a B, ó, por eliminação, apesar de a questão ser um lixo, perdão, senhor autor, é um lixo a questão, certo? Mesmo assim dá pra fazer, beleza? O lamentável é que na outra turma eu falei de campo visual e aqui não deu tempo, certo? Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até a próxima.